Olá, bom dia. Amanhã se comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, prática que ainda precisa ser melhor difundida em todo o país. Aproveitando esse período, o diálogo plural desta semana irá mostrar a importância não só da doação de sangue, mas também da medula óssea e de órgãos. Nesse primeiro bloco, falaremos com a doutora Linete Rocha, diretora-geral do Hemonorte, e com Marcos Aurélio, dirigente do Sinteste RN. Bom dia, doutora Linete. Bom dia, Marcos. Bom dia. Qual a importância, a gente vai logo para a importância da doação de sangue. Qual seria a importância para as pessoas que estão em casa desse ato tão bonito da doação de sangue? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que sangue não se compra em prateleira de farmácia. O sangue é um produto que até hoje não conseguiu, a gente não conseguiu ainda fabricar o sangue. Então, de onde é que ele vem? Ele vem da população, ele vem da sociedade, que fornece essa matéria-prima para que a gente possa preparar e transfundir no paciente. A gente falando como se fosse um produto indispensável em determinadas terapias, que na realidade é isso. Então, a gente tem que esclarecer e solicitar sempre à população que a gente só pode ter o sangue se houver a doação. Então, nós temos uma estrutura física para atender a população, todos conhecem a estrutura física do Hemocentro, é conhecida a história das condições em que nós trabalhamos, são condições, por assim dizer, privilegiadas no âmbito da saúde pública. Nós temos boas condições de trabalho, temos pessoal capacitado, bastante comprometido, e isso a gente tem que ressaltar a importância da equipe, o compromisso que eles têm, o amor que eles têm ao Hemocentro de uma forma geral. Então, tudo isso contribui para que a gente possa fornecer um elemento de qualidade à população. Só que esse elemento a gente só consegue se a população nos trouxer e nos fizer a doação. A gente sabe que existe uma boa vontade muito grande, de uma forma geral. O atendimento que quando a gente faz pela mídia, existe uma resposta muito boa da sociedade e é graças a essa população que doa sangue de bom coração, faz esse ato de amor que a gente pode atender o paciente que realmente precisa de sangue. Marcos. Doutora, normalmente é vinculado à imprensa escrita e televisão propagandas referente à doação. Por que ela é atribuída a quem doa ser um cidadão? Porque realmente quem doa o sangue é o cidadão, é a cidadã, né? De uma forma geral, a gente não tem de onde obter o sangue. O sangue não se obtém em prateleira de farmácia, o sangue não se fabrica. Então, vem de um outro semelhante. Então, eu tenho que colher seu sangue para que você possa atender um paciente que está precisando desse sangue. Então, o paciente portador de doenças hematológicas, o paciente que sofre um acidente, que tem uma hemorragia maciça, paciente que vai fazer uma cirurgia e que precisa uma grande quantidade de sangue, ou até mesmo só uma bolsa ou duas bolsas, os pacientes hematológicos e os pacientes hemofílicos, todas essas pessoas precisam de sangue. A gente não tem de onde obter, tem que obter da sociedade, tem que obter da pessoa que está fazendo a doação de sangue. Quer dizer, a pessoa tem que fazer o gesto de amor para que a gente possa salvar essas vidas. Sem o doador, a gente não pode fazer nada no Hemocentro. O doador é a peça fundamental dentro de um serviço de hemoterapia em qualquer lugar do mundo. Como é que está a situação do Hemonorte, do Hemocentro atualmente, e uma pessoa, quantas vezes pode doar? Atualmente, nós tivemos um déficit muito grande há uns 15 dias em relação à quantidade de sangue, mas nós conseguimos atender ainda, mesmo com essa quantidade diminuída, nós conseguimos atender utilizando alguns procedimentos. Nós temos umas agências transfusionais espalhadas pelos hospitais, pelo interior, e que a gente manda esse sangue para que fique armazenado e fique mais próximo aos pacientes nessa área hospitalar. Então, a gente diminuiu um pouco essa ida desse sangue para que a gente pudesse ficar na sede com o sangue para atender a população. E, felizmente, nós não tivemos nenhum problema de alguém ser prejudicado por falta de sangue. Quer dizer, nós conseguimos
com muito sacrifício. Nós temos uma greve dos médicos que de uma certa forma diminuiu a quantidade de sangue coletado, que nós tivemos que deixar sem funcionar o posto da Zona Norte alguns dias, reabrimos logo depois, e aquela nossa unidade móvel que fica ali na Catedral. Então, isso aí diminuiu um pouco, mas agora, com o apelo da população, com a volta dos médicos a fazerem a sua triagem lá na nossa unidade móvel ali na Catedral, então os estoques estão mais ou menos regularizados. Não regularizados ainda para atender uma demanda que nós estamos vendo aí a curto prazo, que é a demanda do Carnaval. Ontem nós tivemos o lançamento oficial da campanha, ontem foi 23, não é o dia do doador, o dia do doador será amanhã, dia 25 de novembro, mas nós tivemos que antecipar, porque infelizmente o 25 de novembro é o único dia da semana que nós não abrimos para a coleta de sangue. Então, nosso estoque hoje está em um limiar mínimo, mas nós precisamos incrementar para enfrentar o que nós temos daqui para adiante, que é o Carnaval, são as festas de fim de ano, são as férias. Então, a gente tem que se preparar, solicitando que a população compareça um pouquinho mais para atender esses casos. Marcos. Doutora, todo cidadão, toda a população pode fazer doações, existem alguns critérios, e o que o doador pode fazer após a doação do sangue? Eu queria salientar uma coisa muito importante. Nós atendemos, para a gente colher um sangue, a gente tem que atender às determinações do Ministério da Saúde, na chamada RDC, que nos obriga a seguir aquilo passo a passo. A gente não pode sair dali 1 milímetro. Então, é comum, e isso tem que ser esclarecido para a população, que o Hemocentro é rigoroso no atendimento a essa RDC. Então, por exemplo, a pessoa vai doar sangue, ela tem que ter no mínimo 50 quilos. Ela não pode ter acima de 67 anos, 11 meses e 29 dias. Se ela tiver 68 anos, a gente não pode colher. Ela tem que comparecer com um documento oficial com foto. Porque nós já tivemos casos de pessoas que vão com o irmão e apresentam o documento do irmão. Parece mentira, mas isso acontece. Então, a gente obedece rigorosamente isso aí. Se a pessoa chegar com peso baixo, se a pessoa chegar sem seu documento, a gente não pode fazer a coleta, porque nós estamos protegendo não só o doador, mas nós estamos protegendo o receptor. Então, nós já tivemos, por exemplo, comentários que existe lá, é muito rigoroso e que às vezes vai para outros serviços e lá são colhidos normalmente. Então, é bom esclarecer para a população. O Hemocentro preza pela saúde do doador e preza também pela saúde do receptor. Então, é por isso que a gente obedece a todos esses pré-requisitos para poder colher sangue. Você me fez uma pergunta, podia complementar, ou foi isso mesmo eu respondi? O que o doador faz após a doação? Em 30 segundinhos, doutora Linete. O doador, depois da doação, ele tem que tomar um lanche e tem que ter um repouso relativo. Ele não pode ter determinadas atividades, como, por exemplo, subir em andaimes ou dirigir máquinas pesadas. Então, ele não pode fazer também determinadas atividades. Então, isso aí tem que ser também bem cuidado. Nós cuidamos na orientação do doador. E outra coisa também, antes dele doar, ele tem que fazer uma alimentação leve. Ele não pode ir em jejum. Ele tem que se alimentar de uma forma razoável. Nós agradecemos a presença da diretora-geral do Hemonorte, doutora Linete Rocha, no Diálogo Plural. Continue aí, no próximo bloco nós falaremos sobre a importância da doação de medula. Nós voltamos em 1 minuto. O Diálogo Plural está de volta e neste bloco conversaremos sobre a doação de medula óssea com o Dr. Rodrigo Vilar, chefe do Departamento de Hemoterapia do Hemonorte. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, obrigado pelo convite. Como é que a gente poderia definir para a sociedade, quando a gente começa esse programa neste segundo bloco, o que é a medula óssea? Bem, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que as pessoas tendem a confundir medula óssea com medula espinhal, né? Medula óssea é a parte interna dos ossos.
é nessa região onde o sangue é fabricado. Então, todas as células sanguíneas são fabricadas. E na medula óssea, a presença das chamadas células-tronco, são tão debatidas atualmente. Então, nessa região, existe o acúmulo das células-troncos e elas fazem um processo de amadurecimento e transformam-se em células sanguíneas que correm depois pelas veias. Então, a medula óssea fica dentro do osso, é como a gente chama o tutano do osso. E o que é que afeta a medula óssea para que se possa haver uma doação? Quais são as doenças que acarretam que se faça uma doação de medula óssea? A principal hoje é a leucemia aguda, né? Isso que é uma doença que ocorre desde a infância até a velhice, mas claro que nem todos os pacientes são aptos a realizar esse exame, mas a leucemia é a doença onde a célula-tronco adoece. Então eu preciso eliminar esse clone maligno, que às vezes não é exterminado apenas com quimioterapia, e eu preciso fazer uma reposição dessas células-tronco, e eu preciso então do doador para fazer esse tratamento, e às vezes o paciente depende exclusivamente disso aí para ser curado da doença. Mas existem outras doenças, quadros que a gente chama de falência medular, como anemia plástica, síndrome mielodisplásica, mielomas múltiplos, as recaídas dos linfomas. Então todas essas doenças, grande parte das doenças malignas do sangue, elas podem precisar de um transplante de medula. Marcos. Doutor, como é o processo para a utilização da medula óssea? Bom, no caso de você ser doador, né, o primeiro passo é ir para uma instituição, um hemocentro, e se cadastrar. Esse cadastro inicial é feito com os dados pessoais e uma coleta de exame de sangue, normal, da mesma forma que ocorre no laboratório. Para que é feito isso? Você vai fazer uma tipagem das suas células brancas, de um exame chamado HLA. Da mesma forma que a gente tem nosso grupo sanguíneo como O positivo, A, B, etc., existe essa classificação chamada HLA, e é ela que é feita para definir quem é compatível com quem. Então, esse exame é realizado e ele é incorporado num banco de dados nacional, e esse banco de dados nacional ele é interligado a uma rede mundial. Então, você faz o exame e fica cadastrado. Se em algum momento um paciente com a doença e o médico indica o transplante, não havendo doador na família, principalmente nos irmãos, que é onde é mais fácil de encontrar o doador, é com o irmão, porque são formados pelo o DNA do pai e da mãe. No caso de não haver irmão compatível, o nome desse paciente é lançado para essa rede, nesse sistema de dados, e tenta buscar um doador compatível com esse paciente. Achando-se esse doador, ele é convocado. Então, o que hoje a gente o Ministério da Saúde mais tenta orientar os bancos de sangue, os hemocentros, é que a gente tem uma seleção bem rigorosa das pessoas que querem realmente doar. Por quê? Porque hoje no Brasil, em torno de 50% das pessoas que acham um doador, ele recusa fazer a doação. Por quê? Porque ainda falta esclarecimento e principalmente medo, fobia por uma coisa que você nunca vivenciou, e na verdade a pessoa fica receosa e nega a fazer o procedimento, e o paciente às vezes acaba morrendo. Mas a organização do sistema é mais ou menos dessa forma. Esses são os principais tabus. Qual é o principal tabu que se leva uma pessoa a negar a doar? É que vai perder a medula, que vai contrair a mesma doença? Diferentemente de outros órgãos, quando você doa a medula, você não perde nada, porque ela é totalmente regenerada. E outra coisa muito grande é que as pessoas têm medo, que eu vou ficar sem andar depois que eu doar, mas não é medula espinhal. Então não existe, por exemplo, limite para a sua doação. Eu posso doar hoje, se por acaso daqui a um ano aparecer o doador, eu posso doar de novo, e ininterruptamente. Claro que a chance disso ocorrer é baixíssima, né, de você ser compatível com mais de uma pessoa ao longo de sua vida. Mas quer dizer, o processo a medula é completamente regenerada e você não sofre nenhum dano por isso, você não tem nenhum prejuízo, exceto assim, o fato de você ter que ir ao hospital e fazer o procedimento. Mas é um ato muito pequeno em relação ao benefício que você pode trazer para a pessoa doente. Marcos. Doutor, explica para a gente, quem é que não pode doar a medula óssea?
uma condição básica é limite de idade, não? Pessoas muito jovens ou idosos. Segundo, pessoas que tenham doenças que contraindicam submeter a um procedimento cirúrgico, doenças cardíacas, doenças renais, que você não tem condições de fazer. Terceiro, são pessoas que são contaminação por alguns tipos de vírus, como HIV, as hepatites. Em determinadas situações tão drásticas, indivíduos que são positivos para hepatite, pode até haver um debate em que o paciente e o grupo médico aceita essa medula, porque, na verdade, se essa for a única alternativa, é mais aceitável eu contrair uma hepatite que possa desenvolver uma doença nos próximos 20, 30 anos, né, do que morrer imediatamente da doença se não fizer o transplante. Mas, basicamente, se eu estiver contaminado com vírus, eu sou eliminado do processo de doação. A doação é feita rapidamente, a pessoa vai ao hospital, tira o líquido da medula. Como é que é feito esse procedimento da doação? Hoje existem duas formas de você fazer a captação da célula-tronco. O convencional que se fazia até a grande maioria dos procedimentos, na década de 70 até 90, era a coleta diretamente na medula. Então você era submetido a anestesia geral, ia para o centro cirúrgico, e a equipe de hematologia com pequenas agulhas faz perfuração no osso da bacia e aspira seu líquido num volume suficiente para fazer o transplante, né? Hoje em dia, além dessa forma, que ela tem uma indicação, existe a possibilidade de você fazer a coleta pelo sangue periférico. Existe uma máquina chamada de aférese. É uma máquina muito semelhante à hemodiálise. Você usa alguns medicamentos para estimular a migração da célula-tronco da medula óssea para o sangue, que normalmente isso não ocorre. Então eu preciso provocar isso artificialmente através de medicamentos. E eu coloco um catéter na pessoa. Como doentes graves no hospital, eu coloco um catéter no pescoço. A máquina, ela aspira seu sangue, separa a célula-tronco, coloca no reservatório e devolve tudo o que ela não quer, que é seu sangue normal. Então você fica sentado numa cadeira, acordado, lendo revista, vendo televisão, apenas tem um incômodo da colocação do catéter. E a máquina faz todo o trabalho da coleta da célula-tronco. Ou seja, assim, tem se avançado muito nas técnicas. Isso também é uma medida para melhorar o tratamento e para também conforto do doente, para ele realmente assim, poxa, não vou precisar de anestesia, não preciso ficar hospitalizado, e torna-se o procedimento bem mais simples. Estou rapidamente em 30 segundinhos. Ainda falta muita propaganda para esclarecer a população sobre a doação de medula óssea? Isso eu acho que quando a gente fala de saúde, a propaganda é indispensável. As pessoas precisam se esclarecer e, na verdade, a gente só toma noção do problema quando algum ente nosso tem essa doença. Nós temos uma tendência a ficar meio alheios, né, à situação de saúde de um modo geral. Então é importante a gente bater e reforçar nas políticas de captação de órgãos, não só de medula, mas como de órgãos sólidos e sangue. Ok, obrigado. Nós agradecemos a presença do Dr. Rodrigo Vilar, do nosso programa, do Diálogo Plural. E no próximo bloco nós vamos conversar também sobre um assunto ainda muito polêmico, é a doação de órgãos. Nós voltamos em um minuto. Voltamos com o programa Diálogo Plural. Neste último bloco falaremos sobre a importância da doação de órgão com a Andréa Santos, subcoordenadora da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Bom dia, Andréa. Bom dia. Qual a importância, a gente vem falando sobre doação de sangue, doação de medula óssea, e agora sobre a importância, qual a importância da doação do órgão? A doação de órgãos, ela representa para alguns diagnósticos, para algumas pessoas e familiares desses pacientes, uma nova esperança de vida e também uma melhor qualidade de vida, porque o transplante de órgãos na vida de uma pessoa, ela não significa a melhora apenas daquele paciente, ela dá também uma melhora para a família daquele paciente, que está convivendo com ele e, consequentemente, para a sociedade, porque o transplantado, ele volta para a sociedade, volta a ter um convívio social, uma vida produtiva. Então, a doação de órgãos é importante não só para quem recebe, mas para a sociedade como um todo. Marcos. Doutora, me explica uma coisa. Quem pode doar esses órgãos? Quem são os potenciais doadores?
todos nós somos possíveis potenciais doadores. Essa avaliação de quem pode ser doador é feita no momento em que o paciente vem a óbito. Geralmente, quem não pode, portadores de doenças infecto-contagiosas, alguns tipos de câncer e também se o paciente teve uma sepsemia. São os casos que não podem ser doadores de órgãos. Mas, salvo esses casos, é feita uma avaliação pelos médicos e eles veem se aqueles órgãos têm ou não possibilidade de serem transplantados em outras pessoas. Ainda há muita resistência, por exemplo, as pessoas indo para o hospital e têm medo que o órgão seja tirado da pessoa ainda em vida? Essa história de tirar órgãos ainda em vida, isso foi um mito criado, mais precisamente no ano de 2001, quando foi instituída uma lei em nosso país que todo e qualquer cidadão brasileiro teria que se declarar-se doador ou não doador de órgãos. Só que essa lei foi imposta e não foi esclarecido para a população a importância da doação de órgãos, como se daria a doação de órgãos e a segurança desse processo. Então, nesse momento, foi criado diversos mitos, tipo esse, entrar no hospital e ser retirado um órgão de um paciente vivo. Mas a doação de órgãos, ela se dá de uma forma segura. Existe um protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, que é um protocolo de morte encefálica, no qual o paciente, ao entrar em morte cerebral, ele é feito 2 testes clínicos por 2 médicos, sendo um desses neurologistas, e mais um teste gráfico, no qual é apontada a morte do cérebro daquele indivíduo, daquele paciente, que é o cérebro que hoje não, sempre comandou todas as funções do nosso organismo. Então, é um procedimento seguro, ético e eficaz. Então, antes existiam esses mitos que, com o tempo, no decorrer do tempo, foi sendo quebrado a partir do momento que começou a ser esclarecido para a população, começou a ser esclarecido para a comunidade científica a segurança do processo e como se dá. Então, hoje, ainda existe, sim, resistência, mas em um índice bem menor do que há 10 anos atrás. Marcos. Doutora, ontem houve um pequeno diálogo no Conselho Estadual de Saúde sobre a questão dos órgãos que estão sendo exportados para outros estados. Aí eu lhe pergunto, qual o papel das centrais de transplantes? E ainda estendo um pouquinho, quais são os hospitais que estão credenciados a fazer esse processo de transplante? A Central de Transplantes, ela é responsável por coordenar todo o processo de doação e transplante de órgãos naquele estado. Então, esse debate que chegou ao Conselho sobre o encaminhamento de órgãos, a disponibilização de órgãos para outros estados, aqui no Rio Grande do Norte está se dando pelo seguinte fato. Nosso estado fez transplante de fígado no período de 2006 a 2008 no Hospital Universitário Onofre Lopes. A equipe separou, houve um problema em relação à equipe, alguns profissionais saíram do estado e o estado parou de transplantar fígado. Está sendo viabilizado o credenciamento de uma nova equipe, de um novo centro de transplante, que é o Hospital do Coração. A vistoria já está marcada pelo Ministério da Saúde para dezembro, então provavelmente a partir de janeiro de 2013 o transplante de fígado volta a ser feito no estado do Rio Grande do Norte. Quanto ao encaminhamento desses órgãos para outro estado, se nós não fazemos, não podemos desperdiçar órgãos, até mesmo porque somos uma nação, aqui o paciente que precisa é encaminhado para fazer em outro estado, então os órgãos captados aqui encaminhamos também para outros estados, da mesma forma que o paciente que aqui precisar, como não dispomos do serviço, ele é encaminhado para outro estado. É a questão da compatibilidade, né? De pessoas doadoras. No caso do fígado, vai pela gravidade do caso e o tempo de lista. Já os rins que são encaminhados para outro estado, nós no momento só temos um centro habilitado para fazer transplante renal, que é o Hospital Universitário Onofre Lopes. Alguns rins que os médicos consideram de doadores limítrofes, órgãos limítrofes ou órgãos com critérios expandidos, pelo fato de ainda não estar montado um serviço de biópsia renal, aqui tem alguns critérios médicos que eles requerem, eles não ficam com esses órgãos aqui.
Então, nós encaminhamos para centros de transplantes maiores e são transplantados lá. Também está sendo habilitado um outro centro de transplante renal. Então, hoje o Onofre Lopes dispõe de 9 leitos para transplante de rim e com esse outro centro nós vamos para 15 leitos de transplante, que é o Hospital do Coração, que também será feita a vistoria em dezembro. A pessoa se declarando doador de órgãos e depois que ela venha a morrer, a família pode se negar a essa possibilidade ou vai a possibilidade do doador, aquele que declarou em vida a questão de doar os seus órgãos? A opinião da família, ela é respeitada, mas quando o doador, ele se declara, quando a pessoa se declara em vida doador de órgãos, a família respeita a opinião dela e termina autorizando, cumprindo o desejo daquela pessoa. Então, nós não conhecemos casos de que a pessoa tenha se declarado doador e no momento que ocorreu o óbito, a família tenha se negado. Eles respeitam a opinião da pessoa. Marcos. Doutora, esse ano, esse mês agora, nós apreciamos em uma audiência pública as verbas para a saúde. A verba destinada para o transplante em 2012, 2011, deu para suprir as necessidades do sistema? E eu pergunto, quais são os riscos? Tem risco para os doadores? O transplante, a verba para o transplante, ela é em sua maior parte coberta pelo Ministério da Saúde. Então, todos os procedimentos são pagos pelo Ministério da Saúde, é verba federal, assim como as medicações, internações, tudo é custeado pelo governo federal. Quanto às verbas para a manutenção da central de transplantes, agora em 2012, através de convênio com o Ministério da Saúde, nós já tivemos 2 convênios aprovados para equipar e o outro para reformar um espaço para a central de transplantes. E esses convênios estão sendo tramitados para que isso seja feito. Porque hoje a central de transplantes do Rio Grande do Norte, ela saiu no ano de 2009, que tínhamos um índice de 2,9 doadores por milhão de habitantes. Hoje estamos com um índice de 16,7 doadores por milhão de habitantes. E nós estamos concentrados, todo esse funcionamento, seja da atividade educativa, da atividade de todo o processo de logística para a captação e encaminhamento desses órgãos para transplantes, a Central de Transplantes está organizando isso, coordenando isso em uma sala de 10 metros quadrados. Como é que é feito como é que é realizado o processo para detectar que o paciente é potencial doador de órgãos no hospital? Como é que é feito o processo para análise se ele está com morte encefálica ou não, para ser feito o realizador? Só peço que a senhora responda 30 segundinhos, que a gente já está com o nosso tempinho estourado. Através do protocolo de morte encefálica, que o médico daquele hospital, ele obedece a alguns critérios desse protocolo do CFM, do Conselho Federal de Medicina, ele analisa se aquele cérebro está funcionando. Isso, 6 horas depois, também é analisado por um segundo médico e fechado esse protocolo com um exame gráfico, que vem o terceiro médico a declarar se aquele cérebro, ou seja, se aquele paciente está morto. O Diálogo Plural vai ficando por aqui. Nós agradecemos a presença de André dos Santos, que é da Central de Transplantes aqui do Rio Grande do Norte, Marcos Aurélio, que é dirigente do Sinteste RN. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página, no Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.